Olá, gente. Vamos agora para o canto 12. Vamos lá. Em que ponto estamos, né? Odisseu está deixando o mundo dos mortos depois de receber as recomendações de Tiresias. A primeira coisa que ele faz é voltar para a ilha de Aeia, né? A ilha de Circe, para resgatar o corpo do amigo dele que faleceu lá no acidente, caindo do terraço lá da casa de Circe, quebrando o pescoço. Que é amigo esse cuja alma foi a primeira que o Odisseu encontrou no mundo dos mortos. Então tá, conforme prometido, a alma do amigo, ele volta, é recebido de volta por Circe, ele resgata o corpo do amigo, faz o devido funeral, eles ficam descansando alguns dias lá e Circe, né, que os recebe muito bem de volta, chega para Odisseu e fala: Odisseu, agora, antes de eu te despedir, eu vou te falar algumas coisas, vou te dar algumas dicas para aquilo que você vai ter que enfrentar nessa sua viagem a partir de agora, de volta para casa. Então você já sabe que rumo você vai tomar, mas eu vou te dizer o que você vai encontrar no meio do caminho. Afinal de contas, Circe era uma deusa e tinha condições, como deusa que era, de saber algumas coisas antecipadamente. Aí chegou para Odisseu, assim, reservadamente, e falou para ele: olha, Odisseu, primeiro você vai sair daqui, você vai passar ao longo de uma praia, que é a Praia das Sereias. E ao longo da Praia das Sereias, o que acontece? As sereias, elas têm um canto, elas começam a entoar um canto que muito maravilhoso e que encanta as pessoas que o ouvem, os navegantes que o ouvem. Os navegantes que o ouvem, eles têm um ímpeto de se atirar no mar para encontrar as sereias, e as sereias vão e o devoram. Então é isso que as sereias fazem. Elas cantam um canto maravilhoso, elas entoam um canto maravilhoso para seduzir os navegantes para que eles mergulhem no mar e elas vão e os devoram. O canto realmente é maravilhoso, é lindo de se ouvir, porém quem ouve passa por esse perigo, tem o ímpeto de se jogar no mar, e aí já era. Então, mas ela diz o seguinte para o Odisseu: Odisseu, se você quiser ouvir o canto das sereias, você pode ouvir. Mas você diz para os seus amigos, para os seus companheiros de viagem, te amarrarem no mastro do navio, bem amarrado. E quando você ouvir o canto da sereia, você vai querer se livrar daquelas amarras. E quando você estiver querendo se livrar das suas amarras, você já deixa os seus amigos antecipadamente orientados a aumentar as cordas sobre você lá, sabe? Para que você fique ainda mais amarrado, ao invés de ficar mais solto. Certo? E você pode ouvir, você vai se deliciar ouvindo o canto das sereias, mas você tem que estar preso. Senão você vai querer se jogar e vai perder a sua vida. Agora, quanto aos seus companheiros, para que eles não ouçam, você providencia uma cera para tampar o ouvido deles para que eles não ouçam. E eles vão passar sem perigo por essa praia. Certo? Então você faz isso. Aí o Odisseu falou: ela falou assim: se você quiser, você faz isso. Aí ele disse: eu vou querer sim, vou fazer. Tá, mas aí não é só esse, você tem outros perigos pela frente, eu vou te dizer. Depois que você passa pela Praia das Sereias, você vai passar por uma região, você vai passar por você vai seguir uma trilha que passa perto de dois escolhos, duas rochas grandes que ficam perto do mar lá, ou duas rochas. Essas duas rochas, elas, cada uma tem uma deusa diferente.
E cada deusa tem um perigo diferente. Tem uma que chama Caríbde e outra que chama Sila. Qual a característica de cada uma delas? Qual é o perigo de cada uma dessas deusas? A Caríbde, ela faz o seguinte: ela suga a água do mar que está em volta dela, a água do mar vai para baixo do escolho e depois ele é jorrado para cima. Então, o navegante, a embarcação que estiver no meio, ela é destroçada, porque ela é arrastada para baixo do escolho e lançada como num vulcão, né? Expelida por cima. Então ela não sobra nada de quem passa por ali. Já o outro escolho tem a deusa Sila. O que é a deusa Sila? É um monstro marinho que fica lá no escolho, lá no alto do escolho, como se fosse dentro de uma gruta, dentro de uma caverna no alto do escolho. Ela fica lá dentro e ela quando alguma embarcação passa por perto, ela estica ela tem 6 pescoços, cada pescoço tem uma cabeça. Cada cabeça tem uma boca enorme, com 3 fileiras de dentes. 3 arcadas, né? 3 fileiras de dentes, são 3 arcadas. E ela é um monstro que ela usa esse pescoço dela para comer, né, os animais marinhos quando ela está com fome, e também para capturar e ingerir, né, e devorar os navegantes que passam ali por perto. Então, e são 6 cabeças, são 6 bocas, 6 pescoços longos. É um monstro marinho. E aí ela pega e fala assim para Odisseu, olha, quando você passar perto desses 2 escolhos, você vai ter que passar mais perto de um do que de outro, porque não tem como você passar pelo meio e não ser atingido por nenhum dos 2. Um dos 2 vai te alcançar. Então é melhor que você escolha qual dos 2 monstros você vai ter. Você vai ter que enfrentar, né, o perigo, porque eles são invencíveis, não tem como vencê-los numa batalha, num duelo, não tem como. São perigos que você vai passar. E a própria Circe sugere para que Odisseu escolha passar perto de Sila, porque se ele passar perto de Caríbde vai sugar, né, corre o risco de sugar a água, e ao sugar a água debaixo do barco de Odisseu e seus amigos, ao sugar aquela água toda, ela vai destruir, todos vão morrer. Ela vai destruir a embarcação. Por outro lado, se ele passar perto de Sila vai ver a embarcação, vai ver os navegantes e vai devorar 6 navegantes do barco de Odisseu. Mas também, se Odisseu for mais rápido, não vai dar tempo dela fazer um novo ataque. Então, Odisseu teria que ser rápido, passar por Sila, se esconder, perder 6 sócios e fugir. Seria a melhor opção. Uma das 2 coisas iriam acontecer, né? Talvez essa fosse um jeito que Odisseu teria de proteger a própria vida, né? E era para Odisseu não contar isso para ninguém, porque senão imagina o terror que seria, né, lá na embarcação, o sócio. Odisseu sabendo que alguém ia morrer, né? É melhor que os outros não saibam do perigo que eles vão ter que enfrentar. Pois bem, mas isso não é tudo. A deusa Circe diz para Odisseu que depois disso eles vão alcançar uma ilha chamada Ilha Trinácria, porque é uma ilha que tem 3 pontas. É a ilha que é atualmente conhecida como a Ilha da Sicília.
e que nessa ilha da Sicília eles poderiam fazer a guarda lá, né? Eles poderiam aportar lá, mas eles não deveriam, de forma alguma, consumir qualquer uma das reses que teria na ilha. Né? Nenhum gado da ilha poderia ser maculado, ser atingido, servir de repasto para eles lá. Eles não poderiam matar nenhum dos animais da ilha, do gado da ilha, porque aquele gado era do deus Hélio. E deus Hélio cuidava, tinha muito ciúme daquele gado e tinha como aquelas reses lá, aquelas ovelhas, aquelas vacas daquela ilha como sua propriedade sagrada, né? Como sua propriedade inatingível, e se alguém atingisse aquele rebanho que habitava a ilha da Sicília, sofreria a maldição dos deuses. Era o encanto da vida de Hélio, o encanto de Hélio, né, do deus Hélio, era aquele rebanho que ele tinha lá na ilha da Sicília. Então, depois dessa orientação, ela vai e despede o Odisseu e seus amigos para que eles sigam viagem. E acontece tudo direitinho, conforme ela orientou ao Odisseu. O Odisseu sai, passa pela Praia das Sereias, ele pede para os seus amigos o amarrarem, para que ele ouça o canto. Antes dele ser amarrado, ele providencia seda para o ouvido dos amigos. E ouve o canto das sereias, tem vontade de se atirar, os amigos dele vão lá e fazem um novo, reforçam a amarração sobre ele. Aí depois que passa pelo canto das sereias, ele vê os dois escolhos, e aí pede para os amigos, diz aos amigos que é melhor passar perto de Sila do que passar perto de Caríbide. Não explica porquê, ele é o rei ali, né? Odisseu que é o comandante. Aí ele se esconde, passam perto da ilha de Sila. 6 amigos são devorados, começa aquele terror no barco de Odisseu, né? Mas rapidamente eles saem de perto de Sila e eles chegam na ilha da Sicília, na ilha de Trinácria, chamada também de Ilha Trinácria. Chegou perto da Ilha Trinácria, ele diz assim: gente, nós chegamos aqui nessa ilha, mas essa ilha é do deus Hélio, o rebanho que está aqui é do deus Hélio e ninguém pode comer dos animais dele, tá? Não é nenhum dos animais do seu rebanho, sob pena de maldição. Nós podemos morrer se fizermos isso. Aí os amigos dele falam: tá, tudo bem. Nós fazem lá um juramento diante de Odisseu de que eles não vão comer nada, não vão matar nenhum animal. Eles, se precisarem se alimentar, vão se alimentar dos mantimentos que eles trouxeram de Circe, né? Que Circe entregou muitos mantimentos para eles. E fazem a guarda, descansam alguns dias para depois retornar para o barco e continuar a seguir viagem. Só que o clima fecha ali e a tempestade não deixa com que eles voltem para o mar. E eles acabam ficando 30 dias na ilha Trinácria. Nesses 30 dias acaba a comida, acabam os mantimentos, eles começam a passar fome. E aí tem uma hora que Odisseu está no meio da ilha, está lá no meio da selva, procurando alguma comida vegetal, né, para se alimentar, e de repente ele sente o cheiro de churrasco e pensa assim: não é possível que meus homens resolveram matar alguma reis do rebanho de Hélio aqui. E ele volta correndo para o barco. Quando volta para o barco, está lá na praia os seus amigos fazendo um churrasco de uma vaca gorda que eles acharam, que eles resolveram matar lá do rebanho
do rebanho de Hélio. Nisso, Odisseu fica desorientado, fica desesperado, fala que eles não deveriam ter feito isso, pois isso ia trazer maldição para eles. Beleza, aí eles terminam o churrasco, não estão nem aí, falam, não, eu prefiro morrer do que passar fome, né? Eles não se importam muito, não. Ficam ali terminando de comer e depois vão descansar. Quando é nos dias seguintes, a tempestade acaba e eles voltam para o mar. Eles voltam para o mar e seguem viagem rumo a Ítaca, seguindo lá a trajetória, né? a orientação dada por Circe. Certo? E aí disso daí acaba o canto 12. Deixa eu ver se eu falei tudo. Não, falta um detalhe só. Tá. O detalhe que falta é o seguinte. Eu ia contar isso no próximo canto, mas isso faz parte do canto 12. Quando eles saem da ilha Trinácria, rumo à viagem, depois que eles já estão em alto mar, Zeus, para castigá-los por eles terem se alimentado, matado uma reis do deus Hélio lá na ilha da Sicília, Zeus vai lá e fulmina o barco de Odisseu. Fulmina e mata todos os seus companheiros e Odisseu ele se salva como um náufrago lá no casco do navio, lá no casco da sua embarcação, e alcança, algum tempo depois da destruição do seu barco, ele alcança a ilha de Ogígia e é recebida pela deusa Calipse. Então, com isso, fecha a história. No momento, desde quando ele sai de Troia até a hora em que ele chega na ilha dos Feácios, né? Porque ele já tinha contado no início, quando ele se revelou, antes dele se revelar que ele é o Odisseu, ele já tinha contado que ele era um náufrago que tinha passado por um naufrágio anterior e tinha vindo da ilha de Calipso, né? Então fecha a história dele até aquele momento em que ele está na ilha dos Feácios, contando a sua história para o rei Alcino e sua rainha e seus amigos, né? Então aí termina o canto 12 e em seguida temos o canto 13. Joia? 18 minutos, mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui para fazer o próximo depois, tá? Até lá.